Ouro Fino, Goiás. A vila, localizada em Goiás, foi fundada em 1727 e se mostrava muito importante na época da corrida pelo ouro. Mais tarde, teve seu nome trocado, mas o fato é que atualmente poucas coisas ainda permanecem de pé. Existem alguns muros da antiga igreja e uma das tumbas de seu cemitério. Velha Jaguaribara, Ceará. Durante a época da seca severa, as ruínas de uma antiga cidade cearense aparecem no açude Castanhão. A Velha Jaguaribara foi inundada propositalmente no final do século passado para dar lugar ao açude, que hoje é um dos maiores e mais importantes reservatórios do Brasil. A antiga cidade submersa ainda guarda um monumento erguido em homenagem ao centenário de morte do revolucionário Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, que liderou a Confederação do Equador. Agdam, Azerbaijão. Agdam estava deserta depois que uma guerra entre duas nações a devastou. Foi tomada por um exército invasor que a ocupou por algum tempo, antes de abandoná-la, deixando-a vaga até hoje. Quase tudo é de alguma forma quebrado, embora a vida vegetal ainda cresça. Então não é um pesadelo completamente vazio de uma cidade. A única coisa que ainda está em condições relativamente boas é uma mesquita grande, mais ou menos ilesa, no centro da cidade. Uma palavra de advertência para aqueles que procurariam esta cidade para visitar é: você não pode. Bem, você não tem permissão, pelo menos. Está fora de limites para todos, mas claro, isso não impede a todos. As pessoas conseguiriam entrar e até parece relativamente fácil pegar um táxi de uma cidade próxima, mas isso não significa que seja sem perigos. Um turista que visitou disse que havia muitas vacas e que era, entre aspas, tão quieto. Ele saiu depois que seu motorista disse que eles estavam assistindo. Porém, ninguém sabe ao certo se o taxista estava se referindo a militares ou a fantasmas. Craco. Construído sobre uma cúpula, a utilidade das alturas de Craco era inicialmente a de impedir invasores. A localização da cidade no precipício do penhasco, no entanto, também ameaçou a sua integridade. Após ser abalada por uma série de terremotos e deslizamentos de terra subsequentes, Craco foi abandonada e trocada por terras mais baixas. Hoje, a aldeia vazia é ótima para a exploração e abriga um número de igrejas de tempos antigos, como a Santa Maria de la Estela. A cidade foi abandonada em 1963. Vila de Biribiri. Essa charmosa cidade mineira está perto de Diamantina e foi construída no século XIX por funcionários de uma fábrica de tecidos, mas a vila foi abandonada quando a fábrica fechou e sobraram apenas as antigas construções vazias. Mas a aparência da cidade não é nada assustadora e com certeza faz com que a vila de Biribiri não pareça um lugar abandonado. Algumas poucas famílias ainda ficam por lá e pintam as únicas 30 casinhas de branco e azul. Então você nem se sente andando por uma cidade fantasma. Abandonada sim, assustadora nunca. Você poderá visitar a vila se for para o Parque Estadual de Biribiri, o que significa que além de ver um antigo povoado bonitinho, você também vai encontrar lá muitas belezas naturais de uma área ambiental protegida. Parece um passeio que vale a pena. Um bairro abandonado no sul da cidade de Famagusta. Varocha já foi uma área turística moderna. Era tão popular que na década de 70, Varocha era o destino turístico número 1 em todo o Chipre. Isso levou a um aumento de novos edifícios, principalmente hotéis e várias atrações turísticas. No auge, Varocha era o destino turístico número 1 do mundo e viu convidados como Elizabeth Taylor, Richard Burton e Brigitte Bardot. Tudo mudou com a invasão turca em 1974, quando a área ficou sob controle da Turquia.
Os moradores de Varosha fugiram e a área permaneceu abandonada e sob a ocupação das forças armadas turcas. Até hoje, Varosha está desabitada e a entrada é proibida ao público. Castel Novo. Este pitoresco vilarejo, localizado na Toscana, se encontra abandonado desde a década de 70. Entretanto, o local foi palco de um terrível massacre executado por tropas nazistas que fizeram uma enorme fogueira com móveis e 78 habitantes. Outro fato sinistro relacionado com Castel Novo são diversas ilustrações como pentagramas, peixes e outras figuras estranhas, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. A cidade nunca habitada. Um dos lugares abandonados mais estranhos do mundo é o vilarejo de Sanxi, que fica em Taiwan. Para essa cidade havia um grande plano. Era para ela se tornar um grande resort de férias e de entretenimento, destinada especialmente para os militares dos Estados Unidos. A arquitetura da cidade era muito atrativa, pois mostrava prédios com design futurístico. Mas então o que deu errado? O que fez dessa uma cidade nunca habitada? Pois bem, em 1980, quando ainda estavam em processo de construção, uma série de eventos ruins aconteceu. Até mesmo acidentes trágicos e mortes estavam acontecendo com os trabalhadores. Sendo assim, o lugar foi abandonado às pressas, mas o real motivo disso nunca foi revelado. Acreditam que por causa das mortes sem explicação, chegou um ponto que a coisa ficou tão feia que a empresa encarregada do projeto simplesmente desistiu e foi embora. E assim o projeto nunca foi concluído. Algumas pessoas acreditam que esses eventos sobrenaturais ocorreram porque eles estavam construindo o resort sobre um antigo cemitério holandês, e outros acreditam que foi porque eles destruíram uma estátua de um dragão que tinha no local. A cidade nunca habitada de Sanxi hoje em dia está assim. Agdan, Azerbaijão. A cidade de Agdan foi invadida em julho de 1993 por forças militares da chamada República de Nagorno-Karabakh, apoiada pela Armênia. Na ocasião, um forte ataque armado do exército armênio obrigou os moradores locais a fugir do local, mas nem todos conseguiram escapar. No final de julho daquele ano, a cidade estava totalmente sob o controle de Nagorno-Karabakh, que, de acordo com vários registros da época, cometeu vários abusos e violações das leis de guerra. Temendo um contra-ataque, os invasores destruíram completamente a cidade, que hoje possui apenas ruínas e, obviamente, nenhum morador. Vários desses lugares foram abandonados após acontecerem graves danos ambientais, fazendo os habitantes saírem à procura de lugares melhores para se viver. Helltown. Cidade do Inferno é como ficou conhecida a parte norte do condado de Summit, em Ohio. Na década de 70, o município foi o local de uma compra governamental que expulsou em massa os cidadãos. As casas deveriam ser demolidas e as terras usadas para a construção de um parque nacional, mas os planos nunca se concretizaram. Logo, surgiram as lendas. Dirigir através da paisagem escura e arborizada da cidade já é suficiente para lhe dar arrepios, mesmo quando era habitada. Seja com base em um núcleo de verdade ou mera invenções, as lendas persistentes de Helltown são um pouco deformadas. A íngreme estrada que segue para um beco sem saída é apropriadamente chamada de o fim do mundo. O local acabou sendo taxado de assombrado. Para piorar, a cidade do inferno foi o local de origem de um dos primeiros serial killers do país. Nos anos 60, a cidade ganhou notoriedade após uma série de crimes macabros, com cerca de 6 sacrifícios humanos que nunca foram resolvidos. A cidade está abandonada desde a década de 70. Guncansima significa encouraçado.
e é uma ilha japonesa onde se encontra uma cidade que se transformou em fantasma. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi bombardeada por aviões americanos. Hoje as ruas e as construções estão completamente desertas. Desde 1974, quando a Mitsubishi, que em 1890 havia assumido a propriedade da ilha, decidiu acompanhar as tendências do setor energético e pôs fim às explorações das jazidas de carvão mineral no local. Com isso, os 2.000 habitantes que ocupavam o lugar resolveram abandoná-lo, dando origem à cidade fantasma que o governo japonês ainda tenta transformar em atração turística.